Olá, meu amado, olá, minha amada, graça e paz. É um privilégio nessa noite estarmos na presença do Senhor, mais uma vez para celebrarmos, para adorarmos, para engrandecer o nome dEle na beleza de tua santidade. Deixe um forte abraço do nosso ministério a você e sua família. Convide quem está aí junto com você. Convide quem está aí juntamente com você na sua casa, onde você está, para cultuarmos ao nosso Deus. Se você puder, pare a janta, desliga o fogo aí, pare o que você está fazendo e preste realmente um culto ao seu Deus. Então, sente na mesa, sente na sua sala de estar, não sei, e tente se conectar com Deus. Porque nesses dias de pandemia, nós temos que fazer uma conexão. Um cabeamento que está aqui, está conectando com o seu cabeamento via internet. Nós estamos transmitindo esse culto. E é muito importante nós entendermos a necessidade de estarmos juntos nesse momento. Porque quando Jesus Cristo, eu não me canso de dizer essa palavra, porque ela cala e fala muito aos nossos dias. Quando o Senhor Jesus Cristo estava prestes a morrer, Ele chama os discípulos, Ele chama as pessoas que o envolviam, que estavam à sua volta, e disse: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém porque vocês têm uma promessa de ser revestido dos altos céus. Mas ficai em Jerusalém também, porque depois da morte dele, ele saberia que levantaria acusações, levantaria apontamentos. E Jesus morre. E acontece tudo isso que ele falou. E aí Jesus vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, vai ser cheios todos, mas vai dizer também que eles permaneciam juntos e unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Então, em tempos de dificuldades, em tempos de escassez, em tempos de problemas para mim e para você, temos que nos manter juntos, temos que nos manter unidos, temos que nos manter de pé. Se não conseguirmos ficar de pé, ficaremos de joelhos, mas nós não podemos desistir, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos calar, nós não podemos parar. Quando o Senhor Jesus Cristo nos chamou, era para uma maravilhosa graça, era para algo remidor, restituidor, restaurador. E nós nessa noite temos que fazer da mesma forma. Nós temos que nos manter juntos, nos mantermos ligados, nos mantermos sempre juntos e fiéis um com o outro. Amém? Nós iremos orar nesse momento. Eu gostaria de fazer um pedido de oração a vocês para apresentar a vida da Pamela e de sua família. Infelizmente, esse fim de semana, ela teve que socorrer o avô. Ela é técnica de enfermagem. Teve que socorrer o avô, a mãe é enfermeira. E você fazer RCP numa pessoa que você ama, fazer os primeiros atendimentos é muito difícil. E logo em seguida ele infelizmente entrou em óbito, né? E eles estão enlutados todos esses dias. E ela é neta, técnica, e a filha é enfermeira. E mesmo assim, quando chega a sua hora, não adianta você correr para lá ou para cá. Quando Jesus te chama, é o seu momento e acabou. E quando a gente tem uma perda assim muito repentina, é muito difícil, né? Ainda mais nesses dias que você não pode chorar, né, com os mortos, você não pode reunir com a família. Então, apresente a vida dela. No grupo, essa semana também nós incluímos um amigo do pastor Geraldo, um outro pedido de oração. Aliás, foi o Adilson que pediu, né, pelo avô da Giovana. E a gente sabe que saúde é complicado, é um caso muito sério, mas que os irmãos apresentem essas vidas, amém? Amém? Nós iremos orar também pelo Rodrigo, por sua vida, pela sua casa. E que você se conecte com Deus nesse momento, que possamos orar. Pai, Filho e Espírito Santo de Deus,
Nessa noite nós queremos iniciar essa reunião reconhecendo que o Senhor é Rei, Senhor, Deus. O Senhor tem cuidado de nós, tem sido o nosso braço forte, a nossa torre segura. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é tão bondoso e tão cuidadoso, que o Senhor prepara os mínimos detalhes para a nossa vida, para a nossa jornada contigo. Pai, eu peço pelos pedidos de orações, por aqueles que foram apresentados a esse ministério, pelas famílias enlutadas, por aquele que precisa, Senhor Jesus Cristo, de uma restauração, de um acalento, ó Pai, espiritual, ou para a sua alma, para o seu coração que está contrito, que está quebrantado, que muitas vezes, ó Pai, está em pedaços, e ele não sabe como sair, ele não sabe mais como resolver as coisas, mas nós clamamos a Ti, nós olhamos para o autor e consumador de nossa fé, que é de lá que vem o nosso socorro, é de Ti que vem, ó Pai, o abrigo para as nossas almas. Então, Pai, fortalece os pés dos seus filhos, fortalece, ó Pai, a vida dos seus filhos, que eles possam em todo tempo e em todo momento alçar a sua voz e engrandecer a Ti. Nós pedimos por essas vidas e pedimos por esse culto. Fica conosco e se manifeste no meio de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estar neste lugar onde o amor não se esfria e o fogo não se apague.
Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Devemos sempre permanecer aonde a presença do Senhor está. Então clame por ela no seu lar, no seu trabalho, por onde você passar, chame pela presença de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Seu nome é Pai da eternidade, Príncipe da paz, o que era ontem, o que é hoje e o que um dia virá nos buscar. Nós te adoramos, ó Deus. Maravilhado, extasiado,
Senhor possa ser adorado e glorificado. Que em todo tempo você não deixe de adorar a esse Deus. Nós sabemos que os dias são difíceis, que eles são tumultuosos, e parece que uma coisa sobrepõe a outra, né? Quando chega um problema e no outro dia outro problema, e quando nós vemos, parece que existe uma muralha, um gigante em nossa frente que tem causado uma divisão ou nos impedido de ver ao nosso Deus e de crer no nosso Deus. Mas saiba que existiu a muralha diante do povo de Deus, existiu o gigante diante de Davi, existiu a fornalha com os 3 jovens, existiu a cova dos leões com Daniel, existiu uma cruz com Jesus. E todos eles, no final, saíram vencedores. Nenhum deles se ausentaram do problema, nenhum deles deixaram de passar o problema, mas todos eles enfrentaram o problema e foram mais do que vencedores. O nosso Deus, Ele morreu, mas ao 3º dia Ele ressuscitou e nos deixou uma promessa que breve virá nos buscar. Então não deixe de crer. Ainda que a sua luta seja muito grande aos seus olhos, existe um Deus que é maior que tudo isso, amém? Nós apresentaremos também a vida da irmã Francisca Souza, que pede oração, e o nosso pastor Geraldo, que ministrará a palavra. Nossas atividades estão às quartas, às 20 horas, e no fim de semana, sexta, sábado e domingo, nós temos um cronograma num horário específico com estudo bíblico. Se você quiser participar, tem um interesse, nos chama no direct aí do Facebook, ou se você tiver o contato de algum dos nossos irmãos da D. Pedro Pinho, pode nos contatar, nós estamos à disposição. E aos domingos, nós antecipamos a nossa atividade, é das 9 da manhã às 10h30. Nós temos o culto presencial, onde você pode vir, participar, estar com as normas e regras regulamentadoras para que possamos realizar os cultos, ou assistir a live. Soberano Deus e Pai, somos gratos a Deus, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos a Tua graça, Senhor, sobre o dizimista, ofertante, contribuinte desse ministério. Pai, somos gratos pela vida de cada um dos seus filhos que compõem a D. Pedro Pinho e esses visitantes que sempre estão conosco, amigos, familiares, que as mais copiosas bênçãos dos céus também possam cercá-los. Pedimos pela vida da Francisca Souza, eu não sei o que ela necessita, mas eu sei que o Deus que a conhece, sabe do que ela precisa, irá intervir por ela. Peço pela vida, Senhor Jesus Cristo, do nosso pastor Geraldo, que ministrará a santa e expressiva palavra, que o Senhor possa, Pai, usá-lo como boca, como, Senhor Jesus Cristo, um canal de bênção ligado diretamente no seu trono de glória, para falar conosco, para ministrar sobre as nossas vidas, para nos ensinar, para nos exortar e também para demonstrar o teu amor e a tua ternura por cada um de nós. Pai, é o nosso pedido, a nossa oração, que nós tenhamos um resto de semana abençoado e agraciado por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Graças e paz à Igreja do Senhor Jesus, a você que está aí nos assistindo nesta noite, você que está aí nos compartilhando conosco esse momento que nós vamos ouvir a palavra de Deus, que nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. O texto bíblico que eu trago hoje para a igreja está em Mateus, capítulo 16, do versículo 13 em diante. Aleluia. Aonde o tema desse texto fala a confissão de Pedro. Esse texto fala, aleluia, que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: que dizem
os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem nada, que ele era o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos como convinha ir a Jerusalém, padecer-se muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tenha compaixão de ti, de modo que nenhum te aconteça isso. E ele, porém, voltando, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Amados, esse texto, nós vamos tentar compreender, nós vamos tentar entender, aprender um pouco mais o que Jesus, qual a percepção que Jesus tinha daqueles que o estavam seguindo, tanto os seus discípulos, como o povo, como um todo. E esse texto começa dizendo que Jesus interrogou aos seus discípulos. Ele interrogou, quer dizer, ele chamou os seus discípulos, ele fez uma pergunta de uma forma nítida, clara, aonde ele disse, o que diz ser o homem, o que o povo diz ser o Filho do Homem? Aleluia. E eles disseram, dentro da sua natureza, da maneira que eles compreenderam e da maneira com que as coisas aconteciam naquela época. Porque naquela época, uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era um dos profetas. Mas eu quero chamar a tua atenção para a expressão que Jesus usa. Ele usa o que dizem eles ser o Filho do Homem. Quando ele diz o Filho do Homem, ele estava se relacionando, ele estava se dizendo ao enviado, ao Messias. Quando ele diz o Filho do Homem, ele estava colocando, ele estava dando uma identificação para si mesmo, ele estava falando da tua origem, ele estava falando que ele foi enviado por alguém, que ele era submisso a alguém, ele estava falando que ele foi enviado por alguém que estava acima dele, com alguém que era soberano a ele. É interessante, amados, que em todo o contexto, em toda a pregação, em todo o estudo de Jesus, nós vamos ver que Jesus sempre se colocou na posição de servo. Ele mesmo falou que o servo não é maior do que o seu senhor. Ele mesmo disse que o servo não era maior do que aquele que o enviou. Aleluia. E essa, amados, aleluia, é a percepção, é a expressão Filho do Homem que Jesus colocou nesse texto. Jesus indiretamente ele estava dizendo que ele estava sobre a submissão de alguém, que ele estava sobre o chamado de alguém, sobre o mandado de alguém, aleluia, que ele veio para fazer a vontade de alguém, aleluia. O que é mais interessante, aleluia, era que podemos aprender nesse texto, era a expectativa, era aquilo que Jesus tinha no seu coração, para ele tentar entender, compreender o que o povo estava achando dele, o que o povo achava que ele era, quem o povo achava que ele era. Havia uma preocupação, havia uma expectativa no coração de Jesus, porque ele não queria saber não só do povo, mas ele queria envolver os seus discípulos,
O primordial para Jesus era também compreender o que os seus discípulos esperavam por ele, o que os seus discípulos pensavam dele, quais eram as perspectivas dos seus discípulos, daqueles que seguiam a Jesus, quais eram a expectativa deles. Por isso que ele falou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Havia ali, naquele momento, ali Jesus queria envolver aqueles homens, Jesus queria compreender, aleluia, a intenção de cada um deles, porque aqueles homens estavam seguindo a Jesus, qual era o interesse deles seguindo a Jesus, se eles estavam realmente compreendendo aquilo, as mensagens de Jesus, o reino de Deus que Jesus estava anunciando. E muitas das vezes, amado, aleluia, eu quero pensar que Jesus ainda consegue ter essa percepção da igreja hoje na face da terra, como a igreja tem servido a Jesus, como a igreja tem, aleluia, seguido a Jesus, como a igreja tem, aleluia, sido discípulo de Jesus. Não é diferente desses dias para os dias de hoje. Qual é a percepção que Jesus tem de nós, de eu, de você, de cada um de nós como igreja do Senhor Jesus? Será que nós estamos atendendo a expectativa de Deus? Será que nós estamos tocando o coração de Deus? Será que nós estamos alegrando o coração de Deus? Até que ponto nós estamos alegrando? Até que ponto nós estamos sendo cheios da presença de Deus? Até que ponto nós temos sido discípulos do Senhor? Até que ponto nós temos sido ensinados do Senhor? Até que ponto? Até que ponto nós temos agradado a Deus? Até que ponto o Senhor tem encontrado o prazer, ou tem vindo graça naquilo que nós fazemos durante a nossa caminhada cristã, durante a nossa caminhada celestial? Porque cada um de nós estamos numa caminhada celestial. Cada um de nós sabemos que temos um chamado, cada um de nós sabemos que temos uma caminhada cristã, que somos chamados para sermos cidadãos celestial, para sermos a igreja do Senhor Jesus dessa face da terra. E a pergunta que fica nesta noite: qual é a percepção que Cristo tem tido da igreja dele? De que forma você já parou para você pensar nisso? Principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, como já foi falado aqui, dias difíceis, momentos difíceis, dias de adversidades. De que forma a igreja do Senhor, de que forma eu e você, como igreja do Senhor Jesus, temos nos comportado na presença de Deus ou para o reino de Deus? Você consegue entender o que eu estou dizendo para ti nesta noite? Você consegue fazer uma autorreflexão daquilo que você tem sido para Deus? De que forma o Senhor tem visto você? Você como igreja? De que forma você tem sido, aleluia, aquela igreja que anuncia, aquela igreja que vai, aquela igreja que é carinhosa, aquela igreja que carrega a graça do Senhor, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas? Ou nós estamos sendo aquela igreja acuada, com medo, abatida? Que tipo de igreja? Que fique esse momento de reflexão para mim e para você nesta noite. Mas nós temos muito que aprender nessa palavra, amados. Olha o que Jesus diz para Pedro. Jesus olha para Pedro, quando Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus disse para Pedro. Jesus diz para Pedro: Pedro, tu és bem-aventurado. Porque quem te revela isso não é a carne, não é o sangue. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, quem te revela isso não é a tua natureza terrena, não é a tua natureza humana. Aleluia, Pedro. Mas quem está te revelando isso, Pedro, é algo que vem do céu, é algo que vem do meu Pai. É as coisas que vêm do céu, é o meu Pai que está te revelando isso, Pedro. Por isso que ele chama de Pedro, ele fala: Pedro, tu és bem-aventurado. Você sabe o que significa bem-aventurado, amado? O bem-aventurado significa daquele que desfruta da graça de Deus, desfruta da bondade de Deus, desfruta da misericórdia de Deus. Aquele que desfruta das bênçãos de Deus. Aleluia.
aquele que desfruta das bênçãos de Deus não só nessa vida, mas ele tem a certeza que ele vai desfrutar de todas as bênçãos de Deus para a vida eterna. Bem-aventurado, amado, é aquele que tem comunhão com Deus, aquele que tem vida com Deus. Aquele que tem o teu caminhar, o teu levantar, o teu deitar, o teu caminhar, o teu agir e o teu pensar debaixo da direção das mãos de Deus. Você já chegou para alguém, você perguntou alguma coisa, você tentou fazer algum negócio, você pediu alguma coisa, a pessoa virou para você e falou assim: eu vou orar a Deus. E o que Deus me responder, a gente faz. Isso é bem-aventurado. Aquele que consegue ouvir a voz do Senhor, aquele que tem sensibilidade à voz do Senhor, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que é tomado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que sabe o agir de Deus e o trabalhar de Deus, aquele que sabe qual é que é a boa e perfeita vontade de Deus para a vida dele. Esse é o bem-aventurado. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, olha, não é da carne, mas essa revelação vem do céu. Por isso que a palavra diz, aleluia, agora que sois do alto, agora que sois de Cristo, buscai as coisas do alto, buscai a revelação do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Sabe, amado, muitas das vezes nós oramos a Deus, clamamos a Deus, buscamos a Deus, mas não esperamos a resposta do céu. Nós não temos paciência, nós não temos sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos descansar no braço do Senhor e aguardar no Senhor. Nós somos inconsistentes, nós queremos as coisas tudo para já, tudo para amanhã. Nós não conseguimos entender o Salmo 40 e esperei com paciência no Senhor. E hoje, os dias de hoje, os dias estão abreviados, as coisas são muito rápidas, as coisas estão acontecendo, é tudo online, é tudo rápido demais. E nós não temos conseguido nem, às vezes, parar para ouvir a voz de Deus falar conosco. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, não é a tua natureza humana, não é a tua natureza carnal, mas é o meu Pai que está te revelando isso, Pedro. E olha o que Jesus fala para ele: Pedro, eu digo isso, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Eu quero deixar um adendo aqui, amados. Pedro, aleluia, não é porque Pedro simplesmente, Pedro significa pedra. Mas Jesus falou nesse contexto, além de Pedro significar pedra, Jesus estava dizendo que aquela confissão de Pedro, aquela declaração de Pedro, aquela convicção que Pedro teve naquele momento, aquela certeza, a firmeza com que Pedro respondeu aquilo, aleluia, a certeza com que Pedro falou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe, amados, o que nós podemos compreender nesse texto aqui, naquele momento, Pedro havia sido tomado por uma revelação do alto. Deus havia revelado no profundo de Pedro. Deus havia falado para Pedro: Pedro, esse que está à tua frente é o meu filho. Por isso que ele falou: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Olha a declaração que Pedro tem, olha a posição que Pedro toma, olha a confissão que Pedro toma. Aleluia. Pedro tinha uma verdadeira convicção daquilo que ele estava falando e do Cristo, do Mestre que ele estava servindo. Pedro tinha uma verdadeira convicção naquele momento da caminhada cristã dele, aleluia, e ele sabia que o alvo dele era Cristo. E a pergunta que eu deixo para a igreja do Senhor Jesus nesta noite: você tem convicção da sua caminhada cristã? Você tem convicção das suas decisões durante a sua caminhada cristã? Você tem convicção das suas atitudes como igreja do Senhor Jesus?
O Senhor conta com você como igreja do Senhor Jesus. O Senhor conta com você pela tua integridade, pela sua maneira de servir a Deus, pela sua maneira de buscar a Deus, pela sua maneira de você declarar que Ele é o único, suficiente e exclusivo Salvador da tua vida. Ele conta com você, aleluia, pela tua maneira de você servir a Ele, de você se colocar na posição de servo. Ele conta com você pelos seus louvores, pela vez que você tem louvado, pela vez que você tem levantado as suas mãos, dado glória a Deus, pela vez que você tem tido um espírito de gratidão. Assim como diz o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Sabe o que o salmista estava dizendo? Tudo que eu tenho provém do Senhor, tudo que eu sou pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor, o meu emprego pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos pertencem ao Senhor. São todos consagrados ao Senhor. O salmista tinha uma convicção disso. E a pergunta que eu te deixo nesta noite: você tem convicção para onde você está indo? Você tem caminhado com Jesus realmente a sua vida cristã? Ou como você tem caminhado? Deixa eu dizer algo para ti, amado. Como cristão, você tem uma responsabilidade que você precisa cumprir. Você é discípulo de Jesus, e Pedro era discípulo de Jesus. Pedro era um discípulo de Jesus que naquele momento ele estava convicto de quem era Jesus e do que ele estava fazendo. E se você é cristão, se você tem convicção disso, você faz parte desse chamado que Jesus fez para Pedro. Tu és Pedro, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando da igreja física, mas Jesus estava falando da igreja espiritual, da igreja que está dentro de nós. Por isso que Paulo fala que nós não devemos entristecer ao Espírito Santo de Deus que dentro de nós habita, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. E deixa eu dizer algo para ti, amado. Por isso que Jesus falou para ele, aleluia: tu és Pedro, e sobre ti, sobre a sua convicção, sobre a sua fé, sobre o seu chamado, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu quero dizer para ti que Pedro foi o mártir da igreja em Jerusalém. Pedro fundou a igreja primitiva em Jerusalém. Aleluia. Pedro fez o papel dele como igreja em Jerusalém. Agora deixa eu dizer algo. Quando você levantou sua mão, quando você disse, eu aceito Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quando você passou pelas águas do batismo, quando você matou o velho homem, e lá na confissão de fé, você falou, aleluia, você fez a plena concordância. Eu creio, em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma única maneira, que Ele enviou o seu único Filho, para que todos aqueles que nele creem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Lá no seu batismo você confessou que você cria na pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá no seu batismo você confessou que o Senhor Jesus virá para buscar a tua igreja no arrebatamento. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você é especial para Deus porque você pertence à igreja do Senhor Jesus. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo para ti, amados, aleluia. E como igreja do Senhor Jesus, o que você tem feito? Nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus, ela é o corpo. Ela é um corpo. E um corpo sem cabeça não resolve nada. Um corpo sem mão é um corpo defeituoso. Um corpo sem pé, sem braço, sem mão, sem perna, ele é um corpo defeituoso. Que tipo de igreja você tem sido? Lembra da igreja primitiva? Atos fala que a igreja era perseverante na doutrina dos apóstolos. Era perseverante na comunhão, era perseverante no partir do pão, era perseverante nas orações. A igreja primitiva diz que havia temor nas almas.
E a igreja primitiva diz que Deus operava maravilha no meio do povo. E diz que cada dia mais Deus acrescentava almas. E o trabalho crescia. Eles vendiam suas propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos. Aleluia. Lá em Atos 2,46 diz que eles eram perseverantes, eles eram unânimes todos os dias no templo. No templo. Grave isso e busque isso na tua Bíblia. Atos 2,46. No partir do pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração. Mas eles eram perseverantes e unânimes no templo. Desde Êxodo, quando o Senhor separou a sua nação, o Senhor falou: prepara um local, prepara um altar. Esse é o local aonde o povo deve reunir, aonde o povo deve congregar, aonde o povo deve trazer as suas ofertas, as suas primícias, aonde o povo deve fazer o seu sacrifício, aonde o povo deve fazer a sua adoração. Deixa eu dizer algo para ti, amados. Você tem duas igrejas para zerar. Você tem a igreja que está dentro de você, que sou eu e sou você. Somos as nossas atitudes, somos os nossos caminhar com Deus. Mas eu tenho a igreja que é o corpo de Cristo. Eu tenho aqui o meu pastor, que faz parte dessa igreja que é corpo de Cristo. Ele é uma parte e eu sou outro. A nossa irmã Shell é uma parte e eu sou outro. Nosso irmão Joe é uma parte e eu sou outro. O nosso irmão Rodrigo é uma parte e eu sou outra. E isso se chama-se ser unânime, estar juntos, estar em comunhão, estar em santificação, estar em busca, estar em adoração. Isso que fortalece a igreja do Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo para ti desta noite, amados. Você precisa cuidar, porque você faz parte desse corpo. Você precisa tomar cuidado, você precisa se alertar a isso. Você precisa abrir os seus olhos, porque uma brasa longe do braseiro, ela esfria. Aleluia. E muitas das vezes, amado, quando nós nos acomodamos em determinada situação, nós abrimos uma brecha para que o inimigo das nossas almas, aleluia, ele venha nos atacar. E Jesus aqui foi claro, quando ele disse que a porta dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Agora tem uma coisa, a igreja que é unânime, a igreja que ora, a igreja que está em comunhão, a igreja que tem compromisso, a igreja que tem perdão diante dos irmãos. Tiago diz numa das suas cartas, se eu não me engano é Tiago 5, que nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, para que sareis os nossos corações, a nossa alma, porque vale muito a oração de um justo. É isso que Tiago fala. Tiago ensina que nós temos que ter comunhão, que o perdão deve fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Não existe comunhão, não existe santificação, não existe como falarmos de perdão, não existe como nós nos estarmos unidos, não existe como nós estarmos unânimes, se nós não temos a presença. Aleluia. Estamos passando sim por tempos difíceis, estamos passando sim por momentos de indecisão. Mas eu tenho algo a dizer nesta noite. A porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz que maior é aquele que está em nós do que essa pandemia que está no mundo, do que isso que está no mundo. A palavra do Senhor Jesus diz que Ele nos cobre com o sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz que por um caminho eles virão, mas por 7 eles fugirão. A palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Isaías 54, e tudo aquilo que se levantar em juízo, tu as condenarás. Eu e você, igreja do Senhor Jesus, nós vamos condenar no nome do Senhor Jesus, porque essa é a herança que o Pai nos dá. Nós fomos chamados para isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo para ti nesta noite?
Vira para o seu irmão do lado e fala assim: eu tenho uma responsabilidade como igreja do Senhor Jesus, e eu preciso cuidar dela. Diga para você aí que está na tua casa, que está sentado no seu sofá tranquilo, está sossegado, está aí na sua cama sossegado, bate aí e fala para ti mesmo: eu como igreja do Senhor Jesus, eu tenho uma responsabilidade com o reino de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo para ti nesta noite? Aleluia. E olha o que ele fala, ó: e te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado. A chave nada mais é do que o evangelho, do que as boas novas, do que aquilo que Jesus estava anunciando. Aquilo que Jesus havia falado para Pedro: ó, a chave é a palavra, a chave é as boas novas que eu estou anunciando, Pedro. Aleluia. E tudo, Pedro, que você ligares na terra, será ligado no céu, será ligado no reino. Aleluia. O próprio Jesus falou que o reino de Deus, ele já está dentro de nós. E deixa eu dizer algo para ti, amado: Deus tem muito mais a acrescentar no seu reino para a igreja dele. Coisa que nós nem imaginamos, coisa que nós nem mesmo pensamos. 1 Coríntios 2,9 diz que a coisa que olhos não viu, ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele amam. Diga aí para você mesmo: são as coisas que Deus preparou para mim como igreja do Senhor Jesus, porque eu sou a igreja do Senhor Jesus, eu sou a noiva do Senhor Jesus. Aleluia. E a missão da igreja, amada, é anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho a toda criatura, independente de cor, de raça, de posição social, independente da situação que nós estamos vivendo no nosso país hoje, independente da crise que nós estamos vivendo no nosso país hoje. Deixa eu dizer algo para ti, amado: nós precisamos continuar anunciando, nós precisamos continuar estando na casa de Deus, nós precisamos anunciar o evangelho que cura, que liberta, que transforma a vida. Nós não podemos parar, não é a hora de parar. Aleluia. A única forma, amado, de nós ligarmos alguma coisa no céu é somente e exclusivamente através da palavra de Deus, através de oração, através de santificação, através de vida no altar do Senhor. Eu falo de vida no altar do Senhor, espiritualmente e fisicamente. Temos compromisso com Deus, chegarmos a Deus, buscarmos a Deus. Quando você prega o evangelho, as portas do céu são abertas. As pessoas são salvas, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas. A pastora tem pregado aqui na minha família, eu não tenho aceitado, amados. Ó, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aquele que não aceita o evangelho, as portas dos céus se fecham. Eles serão desligados do céu. Agora, deixa eu te dizer algo nesta noite. Esse texto leva também a gente a compreender o momento de fraqueza, o momento de deslize espiritual que Pedro teve. Porque quando Jesus fala isso daí para ele, Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar para os seus discípulos. Jesus começa a explicar o plano divino da salvação para os seus discípulos. Olha o que Jesus fala: que convinha que ele fosse para Jerusalém, que ele padecesse muito na mão dos anciões, dos sacerdotes, dos escribas da época, que ele fosse morto, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Novamente o Pedrão vai lá e repreende a Jesus. A própria palavra diz que ele começou a repreender a Jesus. Ele começou a repreender a Jesus, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. Amado, deixa eu dizer algo para ti. Como Pedro repreende algo que provinha de Deus, como Pedro repreende algo que fazia parte do plano divino da salvação. Deixa eu dizer algo para ti. Pedro ainda não tinha entendido o propósito da vinda de Cristo. Pedro ainda não havia compreendido o plano divino da salvação.
Pedro ainda não havia entendido qual é que era a boa, perfeita vontade de Deus. Qual era o plano de Deus, quem era Jesus realmente, o que Jesus, porque os ensinamentos de Jesus, porque Jesus tinha que padecer, porque Jesus tinha que ser morto, tinha que ser crucificado. Pedro ainda não havia compreendido, Pedro não aceitava isso. Na mente de Pedro isso não entrava. Sabe o que é isso, amado? Imaturidade espiritual, fraqueza espiritual, falta de comunhão, falta de vida. Por isso que Jesus falou para ele, olha como Jesus repreende Pedro de uma maneira, sinceramente, né? Olha como Jesus repreende ele. Virando-se para Pedro, ele diz, para trás de mim, Satanás. Eu não sei como Pedro ainda continuou a sua caminhada. Que maneira dura, que repreensão dura. Jesus foi categórico com Pedro. Pedro, é Satanás. Essa tua ideologia é de Satanás, Pedro. Aleluia. Você está me servindo para escândalo, Pedro. Você compreende as coisas que você não compreende as coisas de Deus, você não está compreendendo os planos divinos da salvação. Mas você está compreendendo, Pedro, as coisas que são do homem. Você está com seus olhos voltados para as coisas terrenas. Você está com seus olhos fixados só nas coisas que estão acontecendo aqui embaixo. Você está muito mais preocupado com as coisas daqui de baixo do que com as coisas espirituais, do que com as coisas do reino. E eu vim aqui nesta noite dizer para você, é tempo de conserto. É tempo de parar de ter as nossas vidas toda estrolachada. É tempo de nós sermos um mau exemplo para a sociedade, no meio da família, no meio da igreja. É tempo de nós tomarmos postura. É tempo de nós nos consertarmos na presença de Deus, deixarmos de sermos escândalo para a igreja do Senhor Jesus. Faça uma reflexão como você tem sido escândalo nas suas atitudes, nos seus tomar de decisão, na vida que você tem levado. Você realmente tem sido um exemplo de cristão? Ou você tem servido de escândalo para o reino de Deus? Fique com essa palavra nesta noite. Mas eu quero dizer para ti, amados, que nem por isso o Senhor desamparou a Pedro. Pedro ainda nega Jesus 3 vezes. Chora amargamente. Jesus ressuscita e vai lá na praia ter um encontro com Pedro. Vai lá reconciliar com Pedro. Porque a graça de Deus, amado, é ela que nos abraça a cada manhã. A misericórdia dele, a palavra diz que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de Deus que vem naqueles momentos difíceis, naquelas horas difíceis, naquele momento, amado, de indecisão, naquele momento, amado, que nós não sabemos o que fazer, naquele momento, amado, que nós não temos força para nos levantar. É a graça de Deus que nos coloca de pé. E eu venho aqui nessa noite dizer para ti, você é a igreja do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerá contra ti. Só vai prevalecer se você deixar. Se você quiser. Se você continuar sendo escândalo. Se você continuar com esse ritmo de vida e com esse estilo de vida que você tem levado. É tempo de se consertar. É tempo de colocar a tua casa em ordem. No nome do Senhor Jesus. Amém? Eu sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Solange, né? Passou? Sim. Amém. Tudo bem, amados? Fique com essa palavra, medite nela. Medite nela, mas como igreja do Senhor Jesus. Eu vou estar orando agora. E você que sabe que você precisa ter um conserto com Deus, coloque a tua mão no teu coração. E vamos orar ao Senhor. Mas eu quero que você ore a Deus como igreja do Senhor Jesus, e que você confesse a Deus aquilo que você precisa. Aquilo que tem servido de escândalo para a tua vida.
e faça um propósito com Deus. Se levanta a igreja, porque os dias estão abreviados e o nosso Senhor Jesus está voltando. Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa noite nós somos gratos a Ti, ó Deus, por esta palavra que foi ministrada. Pai, eu vim aqui, ó Deus, aleluia, Senhor, como ferramenta. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, ó Deus eterno, aleluia, Senhor, para que eu, igreja do Senhor Jesus, para que eu conserte, Senhor, aleluia, Senhor, os meus deslizes, a minha maneira de falar, de pensar, de agir, a minha maneira de tomar as decisões, a minha maneira de falar com as pessoas, a minha falta de perdão, a minha falta de amor, Senhor, a minha falta de compreensão, Senhor, dentro da minha casa, na igreja do Senhor Jesus, no meu trabalho, às vezes, Senhor, até junto com a minha vizinhança. Pai, eu sei, Senhor, que eu preciso melhorar e muito na Tua presença. Que Teu Espírito Santo me revele do alto, Senhor, aquilo que preciso fazer e a forma com que eu preciso fazer. Porque eu quero somar a igreja do Senhor Jesus, eu quero ser mais um na igreja do Senhor Jesus. Eu não quero ser escândalo, Senhor, mas eu quero ser bênção para o Teu reino, Pai. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós colocamos a vida do César nas Tuas mãos, que pediu oração aqui no domingo, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua bondade alcance ele. Que o Teu amor, Senhor, alcance ele. Que a Tua paz, Senhor, esteja sobre o coração dele. Aleluia. As decisões, Senhor, que ele precisam ser tomadas, ó Deus, diante desse momento tão difícil, Senhor, que ele está passando. Mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha abraçá-lo nesta noite, Senhor. E aqueles, Senhor, que estão com dificuldades, Senhor, seja na área financeira, seja na área emocional, seja na área conjugal, Senhor. Coloca a vida do Paulo, Senhor, essa noite, pastor Paulo, Senhor, nas Tuas mãos. Que o Senhor use de misericórdia com ele, Senhor. A vida, Senhor, de um pessoal aí da irmã Iracema, que está pedindo oração aí também, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor a conhece. Pai, que a Tua bondade, que a Tua graça vá de encontro com a Tua igreja, que o Teu amor vá de encontro com a Tua igreja. Coloque Teus anjos acampados, revela ao Teu povo, Senhor, as respostas que eles necessitam, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Abre sua mãozinha santa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu semblante e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco para todos sempre. Amém. Senhor, visita a nossa irmã Francisca Souza, que está em casa, não está bem. Toca na enfermidade dela, Pai, no nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe.